Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa aula de laboratório para fazer uma aula sobre extração de DNA de banana. Bom, aqui eu pus para vocês o objetivo dessa aula. Tá? O objetivo então é fazer uma pequena revisão sobre os conceitos teóricos sobre estrutura e composição de ácidos nucleicos. Espero que no decorrer desse vídeo vocês relembrem esses conceitos que a gente viu em sala de aula. Também vamos aprender a importância do uso da técnica de extração de DNA. Para que ela é utilizada? Também queremos compreender as etapas e os reagentes utilizados. Então, para que serve cada reagente que vai ser utilizado para fazer essa aula de extração de DNA? Assim como também compreender cada etapa desse processo, ok? E no final, lógico, né, pretendemos obter então a molécula de DNA extraída. Tá? Então é um conjunto das moléculas de DNA das células vegetais ali da banana, ok? Coloquei aqui uma lista para vocês de materiais, o que vocês vão precisar para essa aula de hoje. Vocês vão ver no decorrer do vídeo que eu vou mostrar certinho para vocês como vai ser empregado cada material desse. E coloco aqui também no slide seguinte a metodologia utilizada para se fazer essa extração de DNA, certo? Então aqui está o passo a passo do que a gente vai precisar, né, os procedimentos que vão ser utilizados durante o nosso vídeo, fazendo essa prática então de extração de DNA de banana. Ok, minha gente? Espero também que no decorrer desse vídeo vocês consigam responder essas perguntinhas aqui. Eu vou passar todas as informações durante o vídeo e eu espero que todas essas respostas aqui dessas perguntas fiquem automático já para vocês quando terminarem de assistir essa prática ou até mesmo de realizar essa prática na casa de vocês, ok? Só vendo então quais são essas perguntas, qual é a importância da maceração da banana, qual é a função do sal de cozinha para a técnica de extração de DNA, qual é a função do álcool gelado para a técnica de extração de DNA, qual é a função do detergente para a técnica de extração de DNA, e se a gente colocar o que a gente obteve, o resultado final dessa aula, se a gente colocar no microscópio óptico, será que é possível nós enxergarmos a estrutura de dupla hélice da molécula de DNA? Pensem a respeito disso e vejam, né? Comparem com a resolução de um microscópio óptico com o tamanho da molécula de DNA e pensem se é possível ver a estrutura em dupla hélice dela, ok? Bom, então acompanhe o vídeo que está começando agora. Bora lá, moçada! Fala galerinha, tudo bem com vocês? A aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. Nossa aula de hoje nós vamos fazer uma aula de laboratório, mas uma aula de laboratório em casa, tá? Então vocês podem ver que a gente está num ambiente aqui doméstico, um ambiente, né, de casa, por isso mesmo eu não estou de jaleco, tá? Mas lembre-se, se a gente fosse fazer uma aula dessa em laboratório, sempre de jaleco para nossa proteção, tudo bem? Bom, como é uma aula diferente, uma aula de laboratório, nós vamos fazer essa aula, né, todos com materiais que vocês têm disponível em casa, certo? E para completar essa nossa aula aqui, eu tenho uma participação especial hoje. Vem cá, me auxiliar. Oi, gente! Quem é você? Meu nome é Clara e eu tô no primeiro ano do ensino médio. Beleza, gente. Então, ó, a Clara vai ser minha assistente, tá? Ela que vai ajudar aqui a fazer a nossa aula prática de hoje, ok? Do que é a nossa aula prática de hoje? É extração de DNA. Extração de DNA de banana, tá? Bom, vamos começar por aí, tá? Primeiro, para que nós vamos fazer uma extração de DNA? Nós fazemos uma extração de DNA com uma parte para a gente entender os estudos que a gente viu em sala de aula, mas também a extração de DNA é uma etapa importante para pesquisas. Todas as pesquisas genéticas, elas partem do quê? De DNA. Então, para isso, nós precisamos extrair o DNA do nosso organismo-alvo. E nosso alvo de hoje é a nossa banana aqui, ok? Então, o que nós vamos precisar? Bananas. Uma banana no caso, tá? Vou passar para vocês tudo que a gente vai precisar aqui, tá? Nas nossas aulas de hoje, mas depois no vídeo eu deixo para vocês certinho a lista de todos os materiais necessários e o protocolo também que a gente utilizou aqui, ok? Vamos começar então. Então, ó, para a nossa aula de hoje, vamos precisar do material biológico utilizado, uma banana, certo?
Vamos precisar de um saquinho resistente, tá? Esse saquinho aqui eu comprei, né? Esses saquinhos que tem esse fecho aqui em cima, tá? Não vou falar a marca, porque eles não estão pagando o nosso patrocínio, tá? Mas então, né? Você precisa de um saquinho resistente, porque a gente vai precisar macerar a banana aqui dentro. E se você pega aqueles saquinhos mais fininhos, né? Você corre o risco de rasgar esse saquinho e aí, né, dá todo errado o nosso experimento. Então, um saco plástico mais resistente que você tenha por aí. Vamos precisar também de um detergente, tá? Um detergente normal, de cozinha. Vamos precisar de um pouco de sal normal, sal de cozinha. Vamos precisar de um filtro de café, um filtro de pano de café. Pode ser aquele outro filtro, né, esse é um filtro de papel, né? Mas pode ser um de pano, pode ser aqueles sintéticos, pode, tá? Eu utilizei esse porque é descartável, né, e acaba jogando fora. A gente vai misturar banana com detergente, sal, então não vai ser uma boa reutilizando, né? E um copo, tá? Eu peguei um copo transparente aqui e eu recomendo também que vocês em casa usem um copo transparente, porque depois a gente vai possibilitar ver, né, o nosso experimento por aqui. Não adianta fazer esse experimento num copo azul, num copo vermelho, que a gente não consegue depois ver o resultado aqui, certo? E vamos precisar de medidas. Quais medidas? Uma colher de sopa e uma colher de café, sobremesa. Tá? Sobremesa de café, né? Essa colherzinha pequenininha. Ok? Vamos começar então? À medida que a gente for fazendo os experimentos, a Clara vai me auxiliando aqui a fazer, eu vou explicando para vocês o que é cada passo desse que a gente vai fazer. Tá certo? Primeiro, nós vamos começar com, né, preparando a nossa solução, né, que seria um mix de extração. Tá? Nesse mix de extração, nós vamos precisar de aproximadamente 150 ml de água. Tá? 150 ml de água daria para esse copo aqui, que tem mais ou menos 250 ml, daria mais ou menos essa marquinha para cá, tá? Um pouco mais da metade do copo. Vou pedir para a Clara, como esse copo ele é mais gordinho embaixo e mais fino em cima, vou pedir para a Clara encher ele de água até a metade, então, tá? Pode colocar água daqui, né? Daqui. Certo? Enquanto ela vai colocando então a água ali pra gente, para preparar o nosso mix, já vamos adiantar para vocês o que nós vamos utilizar para esse mix, tá? Nós vamos utilizar detergente e sal junto com a água. A primeira coisa, eu vou pedir então para a Clara colocar para mim uma colherzinha da menor de sal. Tá? Ela vai pôr o sal ali na água e misturar. Por que colocar o sal primeiro? Ela coloca o sal primeiro para dissolver. Por quê? Porque depois que a gente colocar o detergente, nós vamos ter que colocar o detergente com cuidado para ele não fazer bolhas, tá? Então, para evitar que durante, né, a dissolução do sal ali na água, enquanto ela está mexendo, para evitar que se faça bolhas, então coloca o sal primeiro, ok? Depois que tiver todo dissolvido, ela vai pôr para mim 2 colheres de sopa de detergente. 2 colheres cheias de sopa de detergente. Se as marcas quiserem patrocinar a gente. Quem quiser Pode. patrocinar. As marcas que quiserem. Se as marcas patrocinarem a gente aqui, a gente citar elas, quiser dar um patrocínio, então na Pode, próxima tá, gente? a gente faz uma especial sobre chocolate e cerveja. A gente não tá mostrando que ninguém tá patrocinando, mas se alguém quiser patrocinar, a gente mostra aqui nos vídeos, tá? Então vamos misturar devagar para não fazer muitas bolhas, tá? Quanto menos bolhas, melhor. E galerinha, vamos falar um pouquinho desse mix, né, de extração. Enquanto a Clara, ela vai fazer o seguinte para mim. Ela vai colocar meia banana dentro do saquinho e macerar bastante até ela virar uma pasta bem pastosinha, bem líquida, né? Quase líquida ali, tá? A gente já deixou a meia banana já pronta aqui, porque a gente utilizou essa meia banana para deixar ela pré-pronta aqui atrás, porque vocês vão entender que tem um passo que nós precisamos esperar um tempo ali, tá? Então, para adiantar o processo, deixamos uma aqui atrás, já contando o tempo de reação, ok?
Então, enquanto ela amassa aqui a banana, até ela virar uma pasta bem triturada, vamos falar sobre o nosso mix, tá, de extração. Nesse nosso mix, nós colocamos água, que é o meio líquido no qual vai acontecer a reação química, tá? E nós colocamos sal e nós colocamos detergente, ok? Para que nós vamos colocar essas duas substâncias aí, então esses dois ingredientes no nosso mix? O sal, ele vai conferir íons para a nossa reação, tá? E esses íons, inclusive, ele tem íons positivos, então quando ele se dissocia na água, ele libera íons positivos. E esses íons positivos, eles vão servir para neutralizar o íon fosfato da molécula de DNA. Então, a nossa molécula de DNA, ela tem uma carga negativa devido a esses íons fosfatos. Lembra? Íon fosfato, que faz as ligações covalentes entre os nucleotídeos? Então, esses íons fosfatos conferem um caráter negativo para essa molécula e o sal ele vai ajudar a neutralizar. Ele vai ter um segundo papel importante que nós vamos falar numa etapa seguinte, tá? Aguarde um pouquinho. E o detergente, para que ele é importante? Ele é de extrema importância porque se vocês lembrarem a constituição da membrana plasmática e da carioteca, da célula, ela tem uma composição fosfolipídica. Lipídio, gente. Lipídios são os óleos, as gorduras. E o que dissolve gordura? Detergente. Né? Quando você vai lavar a louça lá em casa e está aquele prato engordurado, ele só é solúvel em detergente. Então, para isso, nós vamos colocar um pouco de detergente para ela romper essa ligação na membrana plasmática e ela liberar, então, todo esse conteúdo do DNA para a nossa reação de extração de DNA, ok? Bom, então, uma vez que está todo o nosso material biológico vulgo banana, todo triturado ali, nós vamos, com cuidado, despejar o conteúdo desse mix para dentro do saquinho. Eu vou ajudar nesse passo aqui. Vamos separar aqui as colheres, deixar aqui atrás por enquanto. E vamos despejar o conteúdo aqui, tá? Eu recomendo já inclinar o saquinho e despejar já de uma vez, né? Fazendo ele escorrer pela borda do saquinho, tá? Pronto. Certo? Vamos deixar aqui atrás. Agora, essa etapa aqui é uma etapa que ela leva um tempo. Nós teríamos que deixar esse saquinho descansando, né, e homogeneizando ele aqui de vez em quando, misturando todo esse conteúdo por aproximadamente de meia hora a 40 minutos para fazer efeito. Isso se a condição do tempo ela tivesse, né, na sua temperatura em torno aí dos seus 30 graus, tá? 30 e poucos graus. Como nós estamos num período, né, de outono, onde a temperatura está mais amena, né, então para acelerar esse processo, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar esse conteúdo em um banho-maria de aproximadamente 60 graus. Ah, professor, eu não tenho termômetro em casa, tá? Como que eu vou medir 60 graus? Gente, aqui é um experimento que nós estamos fazendo adaptado à nossa casa. Então, 60 graus, é lógico que nós vamos trabalhar com uma temperatura aproximadamente de 60 graus. Então, qual que seria essa temperatura? É a temperatura de uma mamadeira, tá? Ah, não faço mamadeira. Então, é a temperatura em que você sente que o líquido está quente, você coloca a sua mãozinha lá, é a temperatura que você sente que está quente, mas que você consegue deixar a sua mão ali, tá? Sem que ela vá cozinhar nos seus dedos e cair fora, tá? Então, para isso, a gente tem, né? Vou pedir para a Clara pegar ali para mim, um frasco aqui, né? Isso, nós deixamos água e um frasco transparente para vocês verem como é que tá. Eu já deixei essa água já pré-aquecida, pode despejar até a metade mais ou menos. Vocês conseguem ver a fumacinha saindo? Pode despejar tudo? Pode. E aí você vai colocar o conteúdo então, né, desse saquinho no nosso banho-maria. Coloca ele aqui. Eu vou tirar um pouco do ar que ficou aqui dentro. Certo? E aí nós vamos contar aproximadamente de 25 minutos a meia hora, tá? Eu recomendo que a cada 5, 6 minutos vocês vão lá, retirem esse conteúdo e mistura um pouquinho,
tá? Então mistura um pouco e coloca de volta, tá? Contando o período aí de meia horinha, tá? Vamos deixar reservado aqui ao canto então. Bom, essa etapa que eu falei para vocês que eu já deixei adiantado, para a gente não ter que ficar esperando aqui meia hora, tá? Então a Clara vai pegar para mim um outro saquinho que nós já deixamos separados ali. Aqui. Nós já deixamos, né, separado já um saquinho preparado com essa mesma mistura que a gente fez, ok? Igualzinho. Bom, aí o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um filtro de café. Só que eu peguei então, né, esse suporte aqui, ó, para coar café, só para ele segurar o nosso filtro, tá? Então, vamos pegar um copo limpo agora, colocar, né, o nosso suporte aqui em cima e colocar o nosso filtro de café ali no suporte, ok? Agora, nós vamos despejar o conteúdo desse saquinho para dentro ali do filtro, tá? Muita calma nessa hora, sem fazer muita sujeira. Olha que gostoso. Não como. Exatamente. Não coma. Não coma. Tá? Lembrando que tem sal e detergente aqui na mistura, tá? Para quem está se perguntando, posso comer? Melhor não. Melhor não, né? Então, você pode ver que essa mistura, né, ela demora um certo tempo para, né, para coar. Eu coloquei a mais, o líquido a mais ali, mas nós não vamos utilizar tudo, né? Então você pode ver que nós tínhamos meio copo ali da solução. Eu vou deixar ele encher um pouco mais aqui só. Por quê? Porque depois nós vamos ter que completar com um ingrediente que eu ainda não disse para vocês, né? Que está aqui no congelador, tá? Nós vamos ter que colocar, aumentar o volume disso aqui com etanol gelado. Isso. Então temos aqui, ó, um vidro, né, contendo álcool etílico gelado, tá? Esse álcool que eu tenho aqui, tá, é um álcool comprado, é um álcool para laboratório. Ele é chamado de álcool absoluto, né, etanol absoluto. Por quê? Porque a concentração dele de álcool, né, é absoluta, é 100% álcool puro. Ah, professor, né, não encontro nem álcool gel no mercado para comprar, vou encontrar, né, o álcool para absoluto para comprar também? Gente, algumas pessoas, né, em farmácias, em algumas farmácias por aí, vendem aquele álcool que vendia antigamente, o álcool comercial, que ele é 96, né? Então ele tem uma graduação alcoólica 96 GL. Esse álcool pode ser utilizado perfeitamente, tá? Então se vocês têm na sua casa esse álcool, é esse que vocês vão utilizar. Só que infelizmente nós não podemos fazer esse experimento com álcool 70, tá? Com álcool gel ou álcool 46, que é comercializado também aí nos supermercados, tá? Mas como que eu vou conseguir esse álcool? Se você tiver, né, um local que vende, né, esse álcool absoluto perto da sua casa, como lojas médicas, né, ou clínicas para laboratório, você pode comprar ele tranquilamente, tá? Se eu não me engano, eu paguei R$21 num vidro desse aqui de 1 litro, nós não vamos utilizar tudo, tá? Mas também você pode substituir esse álcool por álcool de posto, né? Então você pede, né, ou você vai até um posto, leva, né, um frasco ali e compra lá 1 litro de álcool do posto. É barato, é tranquilo, eles vendem para você, né? E esse álcool você pode utilizar, é só colocar ele no recipiente e colocar ele no freezer e deixar gelando ele, tá? Quanto mais gelado, melhor. Tudo bem? Esse álcool, para que ele vai servir? Fica pensando um pouquinho enquanto nós vamos preparar aqui a nossa solução para receber agora o álcool, ok? Você retira agora isso aqui e deixa só o copinho. Aí. Isso. Então, ó, deixamos aqui, ó, aproximadamente metade da solução que nós utilizamos, então, tá? Quando ele estiver ali em torno dos seus 50, 60, 70 ml, tá? Nós não vamos precisar de tudo. Gente, e agora? Esse etanol, ele vai servir para quê? A função do etanol gelado, juntamente com o sal que nós colocamos, tá? O sal ele vai ter uma segunda função,
ele vai expor para a gente as extremidades hidrofóbicas da cadeia de DNA. Ué, o que é isso? A cadeia de DNA ela é composta de bases nitrogenadas e elas estão voltadas para dentro, formando uma ligação de ponte de hidrogênio entre elas, mantendo a molécula de DNA unida. Só que não é somente a ponte de hidrogênio que mantém ela unida, e sim também o caráter hidrofóbico dessas moléculas, que eles expulsam a água e eles mantêm essas moléculas unidas. Quando nós adicionarmos o etanol gelado na solução e juntamente com o sal, ele vai expor essas extremidades hidrofóbicas, fazendo uma mudança conformacional na molécula de DNA. Quando ele expõe essas extremidades hidrofóbicas, ele deixa a molécula de DNA, que ela é solúvel aqui em meio aquoso, ela transforma em uma molécula insolúvel em meio aquoso, ela repele a água. E isso faz o quê? E isso faz com que o DNA seja insolúvel e ele se separe da água, se juntando e precipitando. Então é assim que nós vamos conseguir visualizar o conjunto de moléculas de DNA aqui nessa solução. Então, o etanol bastante gelado e nós vamos colocar vagarosamente, derramando na superfície aqui, na lateral do copo, aproximadamente o dobro do volume daqui. Se nós temos, então, meça a olho mesmo, tá? Se você tem aqui, um dedinho e meio, quase 2 dedinhos da solução, tá? Você vai colocar 2 vezes a mais quantidade de álcool aqui em cima, tá bom? Vamos fazer isso escorrendo o álcool pela parede do copo, tá? Vagarosamente e contínuo. Certo? Vou retirar o álcool aqui da mesa, só para a gente limpar o nosso ambiente de trabalho. E se vocês observarem muito bem aqui, não sei se vocês conseguem observar, vocês veem aqui uma parte mais transparente em cima, uma parte mais leitosa embaixo e uma nuvem formada aqui nessa parte intermediária. Essa nuvem aqui intermediária são as moléculas de DNA que se separaram nessa mistura. Se a gente pegar aqui e misturar vagarosamente com uma colher, é possível a gente ver essa nuvenzinha de DNA formada aqui no meio, tá? Se você for misturando ela bem devagar, você consegue até mesmo retirar essas moléculas de DNA depois aqui, tá? Vamos tentar aproximar mais elas aqui. Devagar, tá, gente? Para não ficar, se você chacoalhar tudo ela aqui, você acaba com a nossa brincadeira de hoje. Conseguiram ver a camada intermediária aqui, das moléculas de DNA formada? Isso aqui, minha gente, é a molécula de DNA, então, extraída da banana, tá? Para uma pesquisa genética, o que aconteceria? Esse DNA da banana, ele seria retirado dessa solução, passaria por um processo de purificação, de limpeza, e aí estaria pronta para ser utilizada para as pesquisas, tá? Seja ela para se fazer uma PCR, seja ela para fazer um sequenciamento, tudo isso parte de uma simples técnica de extração de DNA que nós vimos aqui. Não é complicado, é uma coisa simples de se fazer aqui em casa. É lógico, você está se perguntando, então é desse jeito que o pessoal faz no laboratório? Não, essa é uma experiência adaptada para a nossa casa, tá? Em laboratório, o ambiente é extremamente controlado, todos os materiais utilizados são próprios para laboratório, tá? E não é, igual nós estamos fazendo aqui.
tá? Mas o princípio utilizado é o mesmo. Tudo bem, minha gente? Então, fica uma dica para vocês aí, tá? Para quem for fazer essa experiência em casa, vocês podem utilizar outras frutas. Nós utilizamos a banana, por quê? Porque a banana ela é um fruto poliploide, né? Ou seja, ela apresenta na constituição genética dela várias cópias de DNA. Assim como o morango, por exemplo. Então, quem quiser fazer essa prática utilizando morango, pode se fazer. Ou outras frutas que vocês tiverem na casa de vocês. Só recomendo que vocês façam com frutas moles, que vocês consigam então macerar, né, para fazer essa pasta aí, ok? Gostaria que vocês também refletissem, né? Eu sei que eu já falei tudo isso aqui na nossa aula de hoje, mas eu queria que vocês pensassem o seguinte: para que serve então o sal? Para que serve o detergente? Para que serve o álcool gelado? E para que você vai macerar, né, essa fruta? Para que você espreme ela, amassa e deixa ela uma pasta? Pense a respeito disso, tá? Para saber se vocês realmente entenderam o conteúdo da aula de hoje. Belezinha, né, gente? Então essa é a nossa aula prática de hoje, extração de DNA de banana. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço para todo mundo. Clara, quer falar alguma coisa aqui, pessoal? É isso, gente. Façam esse experimento em casa, tomem cuidado, façam tudo certinho e vocês vão conseguir ver as moléculas de DNA. Beleza, minha gente? Um grande abraço para todo mundo e a gente se vê numa próxima aula. Até mais!